coisa que não existe solução porque ela é a solução. Aí nesses dias vieram pedir para mim, para uma mulher lá que eu nem conheço, descansar. Eu pedi ao Senhor e ela descansou. E quem conheceu o Fernando Jung, que fez esses bancos todos, sabe que ele veio pedir para mim aqui humildemente que queria se livrar do corpo carnal, porque os filhos dele, que ele deu educação, estudo e tudo, interditaram ele na justiça por minha causa, que queriam impedir ele, inclusive, a aposentadoria. Aí ele disse: olha, Senhor, eu não quero mais viver aqui na terra. Agora eu não posso mais. Eu vim aqui pedir para o Senhor, pedir ao seu Pai, que eu quero partir. Aí eu pedi para o meu pai, tem até foto desse momento. Foi eu ali, dei a bênção para ele, que Deus o tenha em sua santa paz. Inclusive ele que providenciou a madeira desse trono, tudo. E eu disse para ele: tá bem, meu filho, foi o dia que eu fiquei mais tempo conversando com ele, horas. Tá bem, meu filho, vou pedir ao Senhor. Um mês depois, designei pessoas para cuidar dele. Um mês depois, inclusive, a Ana Daniel estava com ele até o último momento, né? Então daí ele partiu. A morte não é um problema. A morte é uma solução sublime. Mas ela é um problema para os ignorantes, para quem não sabe que a vida continua, que a morte não existe. A vida continua. Porque reencarnacionismo não é uma questão de religião, é uma questão de inteligência. Se você crê que Deus é perfeito, então você sabe que a morte não existe. Agora, se você crê que vai morrer, que a morte existe, então Deus não existe também. Então Deus não é perfeito. Porque Ele que criou todas as coisas. Então você vem aqui, estuda, trabalha, aprende e morre. Pronto, morreu, acabou. Qual é o propósito? Qual a vantagem? Onde é que está o teu Criador? Por que ele te mandou aqui sofrer, etc. E por que tu nasceste diferente daquele outro que nasceu já num palácio, com conforto? Que injustiça! E se está na Bíblia escrito que os aleijados não podem nem se aproximar do altar, então Deus é tão malvado, tão cruel, que Ele primeiro propicia o nascimento de uma pessoa aleijada, para depois, humilhando-a, impedi-la de aproximar-se do altar. Esse não é o meu Deus, não é meu Pai. Meu Pai me explicou que as pessoas nascem com um sinal por causa dos débitos das vidas anteriores. E que depois, se ela se resignar, se ela pode voltar em condições normais. E só aí podereis compreender por que existe tanta disparidade na sociedade. E tantas coisas. Aí me perguntaram: mas espera aí, só me perguntaram. Como é que há 2000 anos a população agora tem 6 bilhões de habitantes? Isto a estatística oficial, mas tem muito mais. Então, como é que pode assim, né? E onde estavam esses espíritos, essas almas há 2000 anos, né? E essa é uma pergunta que poderia me desbancar, né? Nem meus filhos. Mas eu respondo essa pergunta de uma forma bem contundente, meus filhos. Estas almas, esses espíritos que estão habitando, ocupando o corpo de 6 bilhões de pessoas, eles já existiam. Só que, por coincidência, na resposta que vos dou, compreendereis por que existe tanto problema com ecologia. Tal espécie está em extinção. Claro, eles estavam habitando e precocemente, por causa da violação da lei de Deus, precocemente eles reencarnaram, precocemente, insisto em dizer, no invólucro carnal parecido com o humano, até para castigar os humanos que pecaram tanto. É a lei. Aí compreendereis por que alguém diz assim: ah, mas como é que pode? Isso aí é uma besta, isso é um animal que está aí. Quando alguém, uma fera, como aquela fera lá de São Paulo, que estuprou e matou 6 ou 10 mulheres lá, lembra? Isso daí. É uma onça que reencarnou com um corpo parecido com um humano, mas que de vez em quando ela volta a ser onça.
Deu para entender? Não adianta educar uma onça para viver dentro de casa, que uma hora dessa ela vai te pegar. Então os espíritos, por conta da violação da lei divina, da procriação desordenada, fruto da fornicação, e aí vem o descontrole da natalidade. Se uma mulher fica grávida, vamos entrar no terreno da lógica, vamos ser lógicos, meus filhos. Se uma mulher fica grávida e não tem nenhum espírito evoluído para reencarnar, quem vai reencarnar ali? Se não um espírito de um quadrúpede, que ainda não está preparado para viver na sociedade humana. Daí, se analisar bem, compreendereis por que cada vez se multiplica mais a violência, o caos, cada vez se fala mais. Olha, hoje em dia se gasta rios de dinheiro para proteger um animal que está, uma baleia encalhada, ou qualquer animal que está ferido. Tratam-se, e com razão, os animais, se uma criança estiver doente, morre, aí ninguém, ela sendo pobre, ninguém está dando confiança. Agora, um animalzinho que estiver doente, ele vai lá levar no veterinário e cuida assim. Ou não é verdade? Você não vê pela televisão? Quer dizer, esta prova que lá no inconsciente coletivo, no inconsciente humano, estão percebendo que o valor do animalzinho, que ainda não está com o invólucro carnal humano, é maior do que o dos humanos. Porque quanto mais matrizes de quadrúpedes existir, daí compreendereis por que tinha que ter os animais na arca. Porque se não tem matrizes de animais, então os espíritos dos animais, que ainda não evoluíram, automaticamente vão reencarnar do ventre de uma mulher. Entenderam? Cria-se uma ansiedade na mulher para que ela seja obrigada a fornicar, a reproduzir. Cria-se ansiedade no homem para que ele vá lá reproduzir, porque o espírito, a pressão dos espíritos que estão precisando reencarnar, os espíritos dos quadrúpedes, e que não tem como reencarnar porque não tem mais matrizes. Digamos que uma onça, o espírito que dá numa onça, ela precisa reencarnar e não tem matriz, ela vai ter que reencarnar numa mulher. Eu sei que isso é estarrecedor, é chocante. Eu chorei muito quando Deus me mostrou essas coisas, tá? E eu não sabia o significado, porque Ele me mostrou de uma forma bem cruel, bem contundente. E agora depois vêm os seres bestiais lá falar contra a lei divina, a lei da reencarnação. E agora também tem gente que diz que na Bíblia não está escrito a reencarnação. Esta palavra não existia, é uma palavra moderna. Reencarnar quer dizer renascer fisicamente. Mas está escrito na Bíblia que eu disse que o João Batista era o Elias. Como ele podia ser o Elias, o profeta Elias, se não reencarnar? Está escrito na Bíblia que eu disse que o Nicodemos tinha que renascer. Só não tinha esta palavra moderna. Mas a reencarnação está repleto na Bíblia. Tem muitos lugares na Bíblia que falam da reencarnação. Até quando o Senhor, meu Pai, disse: tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Então, se ele disse que eu tinha que sempre retornar ao pó, logo é mentira que eu fui de carne e osso para o céu. Eu fui em espírito para o céu. Eu voltei em espírito. E se eu tinha que sempre retornar ao pó, e como eu há 2000 anos disse que eu era o primogênito de Deus, como podia ser o primogênito se não Adão? Como? Se a palavra primogênito não aceita plural. A palavra primogênito não admite plural, a não ser os ignorantes da dialética. Mas quem entende um pouco de dialética sabe que essa palavra primogênito não aceita plural, Cristo não aceita plural, porque Cristo na tradução do grego quer dizer o ungido no singular. Então aqueles que dizem que estão desenvolvendo um Cristo interno, ou estão enganados ou estão querendo enganar. Não existe dois Cristos. Eu não era Cristo quando fui jejuar, eu era
O mesmo Jesus. Eu fui ungido lá em Santiago do Chile, lá eu me tornei Cristo, quando eu jejuei. E há 2000 anos também, eu quando vim como Jesus, ou melhor, vim como Emanuel, como está assim na Bíblia, e só quando eu adotei o nome de Jesus, é que passei, isso está escrito na Bíblia para quem quiser ver, Isaías 7, versículo 14. Que eu comi manteiga nela até aprender a separar o mal do bem, com o nome de Emanuel.